A primeira leitura da Parashá de Pinchas, disse Hashem para Moshe, dizendo: Pinchas, filho de Elazar, filho de Arona Cohen, ele devolveu a minha ira, ele tirou a minha raiva do povo de Israel, ao vingar a minha vingança dentro deles. E por isso eu não exterminei o povo de Israel com a minha vingança, com a minha ira. Por que que fala de novo que Pinchas é filho de Elazar, é filho de Arona? A gente acabou de ver isso no final da Parashá passada, porque as tribos estavam desprezando ele, e falando assim: vocês estão vendo? O descendente do Put e do Putiel, que o Itró era chamado assim porque ele pitem, ele engordava bezerros para Vodazará. Havia o pai da mãe de Pinchas, que ele era descendente de Itró pelo lado da mãe dele. Então esse avô dele fazia algo de crueldade, porque ele engordava o bezerro para depois fazer para idolatria. E por isso que ele agora matou um líder da tribo de Israel, porque ele é cruel em si. Vem a Torá e fala: não, ele também é neto de Arona Cohen, ele puxou a linhagem de Arona Cohen. Arona era o homem da bondade. Pinchas fez isso porque era o certo, não porque ele tinha a crueldade dentro de si, e na verdade ele salvou o povo de Israel com isso, como Deus continuou falando, que ele vingou minha vingança, ele se irritou, que eu precisava me irritar, e por isso eu não precisei exterminar o povo de Israel. A palavra kiná é aquela pessoa que vai lá, que compra briga, que vai lá vingar, que vai lá fazer o que precisa ser feito. Por isso, diga: eis que eu vou dar para ele o meu pacto de paz. Ou seja, um pacto de paz é com uma pessoa que ela, olha, estou te devendo esse favor, Assim a Kadosh Baruch Hu, ele cumprimentou o Pinchas: muito obrigado por ter feito isso. E será esse pacto para ele e para a descendência dele um pacto do sacerdócio eternamente, já que ele vingou para o seu Deus e perdoou o seu povo de Israel. Ou seja, esse pacto ele vai merecer a Kehuná. Por mais que ele já era neto de Aharon, por que ele não era Cohen? Interessante. Quando Aharon virou Cohen, virou ele e seus filhos, que foram ungidos junto com ele. E todos que nascessem depois disso também. Mas Pinchas, ele já tinha nascido e não tinha ainda a idade de servir como Cohen, ele não foi ungido, então ele não era Cohen ainda. E a partir desse momento, Deus falou: então ele vai ser Cohen, ele e a sua descendência. Assim estudou na Gemara que Pinchas não virou Cohen até que ele matou o Zimri para o seu Deus, ou seja, em nome do seu Deus, por ele, para ele, como querem dizer, por ele, como a gente encontra em outros lugares, fala li para mim, ou seja, por mim. E o nome do judeu que foi atingido, que ele foi atingido junto com a Midianite, se chamava Zimri, filho de Salu, o líder da tribo de Shimon. Assim como fala bem do Pinchas e traz a sua família, a sua dinastia, falando bem dele, fala também ruim do Rashá, o desprezo da onde ele veio, líder de Shimon. Ele era líder de uma das 5 clãs de Shimon, por isso que é Beitavla Shimoni. Outra explicação está querendo dizer aqui o louvor de Pinchas, que por mais que ele era um líder, ele não impediu de fazer a vingança por não profanar o nome de Hashem. Por isso que a Torá fala quem foi atingido. A Torá nunca fala ruim das pessoas. Por que conta aqui quem foi? Para mostrar a vantagem de Pinchas, que mesmo que era alguém muito grande do povo de Israel, ele não hesitou em salvar o kavod de Hashem nessa situação que era necessário. E o nome da mulher que foi atingida, Midianit, Cosbi, filha de Tsur, que era o principal das famílias das clãs de Midian. De novo, isso aqui vem mostrar o ódio dos midianitas, que eles entregaram a princesa, a filha do rei principal, para a prostituição, só para fazer o povo se pecar. Cabeça dos povos, Rosh Shumot, na verdade ele era um dos 5 reis de Midian, como ele vai contar depois, quando matam os 5 reis de Midian, conta Evi, Rekem, Tsur, etc. E ele era o mais importante, por isso escrito Rosh Shumot, cabeça dos povos. Mas já que ele fez esse desprezo em si próprio, de entregar a sua própria filha para a prostituição, então a Torá conta ele como terceiro aqui, quando vai contar a lista de quem foi assassinado, Evi, Rekem e Tsur, mas ele era o principal. Beitav eram 5 clãs de Midian, Ifá, Efer, Hanor, Avidá e Eldaá, e ele era o rei de uma das 5. Diz Hashem para Moshe, dizendo: você deve oprimir os midianitas e deve atingir eles, atacar eles. A palavra tzaror está no infinitivo, igual ao zahor, lembre, chamor, guarde, linguagem presente, ou seja, você deve ser inimigo a eles, você deve oprimir eles. Porque eles oprimiram vocês com as suas tramas que eles fizeram no dito de Peor, eles fizeram todo esse plano para fazer vocês pecarem, e também acabaram atingindo o povo de Israel através da princesa Cosbi, que foi atingida no dia da epidemia pela conta de Peor, então muita gente morreu por conta disso. Qual foi a opressão? O que eles fizeram? Aldvar Peor, ou seja, eles entregaram as filhas para a prostituição para fazer o povo pecar a idolatria de Peor. Agora Hashem não mandou destruir Moab, por mais que eles estavam
fazendo parte disso tudo, porque Ruth era futura a sair deles, como está explicado na Gemara de Baba Kama. E foi depois da epidemia, e disse Hashem para Moshe e para Elazar, filho de Aaron, dizendo o seguinte, que era para contar ao povo de Israel. Porque depois da epidemia, de novo contar, um exemplo de um pastor que lobos atacaram o rebanho dele e mataram alguns animais. Então ele conta para saber quantos sobraram. Mesma coisa aqui, já que morreu na epidemia, vamos contar para ver quanto sobrou. Outra explicação, quando o povo saiu do Egito, eles foram entregues para Moshe, foi contado. Agora que Moshe está próximo de falecer e vai devolver o rebanho para Hashem, vai entregar o próximo líder para Yeshua, então de novo contagem. Então Hashem fala para Moshe e para Elazar, levantem, fazem um levantamento das cabeças de todo o povo de Israel de 20 anos em diante para a casa dos pais, ou seja, para as tribos, todos que vão para o exército. Beit Avotam, sabe que a tribo vai pelo pai e não pela mãe, por isso que fala Beit Avotam. Disse Moshe e Elazar a Cohen, falaram com o povo em Arvot Moav, às margens do rio Jordão, dizendo, eles falaram com eles sobre isso, que eles precisam ser contados, que Hashem ordenou que eles vão ser contados, então eles têm que estar ali prontos para isso. E passaram a mensagem que vão ser contados de 20 anos em diante, de 20 anos em diante, como Hashem ordenou a Moshe e o povo de Israel que saíram do Egito. Ou seja, assim como Hashem ordenou que seja de 20 anos, assim também eles fizeram, assim como já tinha sido essa ordem anteriormente também.